Ok, meus amigos, vamos aqui então para mais um encontro, para mais um tema de direito penal, parte especial. Falar hoje do artigo 148 do Código Penal, crime de sequestro e cárcere privado. Então, significa dizer que estamos falando aqui dos crimes contra a liberdade individual. Crimes contra a liberdade individual é espécie do gênero crimes contra a liberdade pessoal, que por sua vez é uma das espécies do gênero crimes contra a pessoa. Então lembra que crimes contra a pessoa é o gênero maior, que tem aí como espécies os crimes contra a vida, do artigo 121 a 128, os crimes de lesão corporal, que é apenas o 129, depois o terceiro capítulo, que é a periclitação da vida e da saúde, que vai do artigo 130 ao 136, crime de rixa, que é o artigo 137, é o quarto capítulo, o quinto capítulo, os crimes contra a honra, que vão do artigo 138 até 145, e a partir do artigo 146 nós temos então finalmente os crimes contra a liberdade pessoal. Nos crimes contra a liberdade pessoal, aí a gente tem os crimes contra a liberdade individual, que vão do artigo 146 até o artigo 149A. Lembra comigo? Então, artigo 146, o crime de constrangimento ilegal, 147, o crime de ameaça, 148 é o crime sobre o qual a gente vai falar hoje, o sequestro e cárcere privado, depois o 149 é o crime de redução à condição análoga de escravo, e o 149A, o tráfico de pessoas. Então, volte comigo aqui para a tela, porque então a gente já vai trazer aqui o sequestro e cárcere privado, crime do artigo 148 do Código Penal, já aparece aí, né? Veja que o sequestro ainda está com trema aí, né? Porque evidentemente é a redação originária do Código Penal. E aí no 148, então, nós temos aí o seguinte: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Ainda tem aí o vide Lei 10.446 de 2002. Eu vou explicar, é a Lei de Atribuições da Polícia Federal. Mas antes, meus amigos, o que eu quero aqui, para começo de conversa, é diferenciar o que é, de um lado, sequestro e cárcere privado, crime aqui do artigo 148 do Código Penal, crime que está no catálogo dos crimes contra a liberdade individual, do crime de extorsão mediante sequestro, do artigo 159 do Código Penal, que está no catálogo dos crimes contra o patrimônio. Então, sequestro e cárcere privado, 148, crime contra a liberdade individual. Extorsão mediante sequestro, artigo 159, crime contra o patrimônio. Extorsão mediante sequestro do 159, crime hediondo. Sequestro e cárcere privado do 148 não é crime hediondo. Eu estou dizendo isso sobretudo porque é muito comum, sobretudo na imprensa, a confusão entre esses dois crimes. A imprensa invariavelmente utiliza a expressão crime de sequestro para designar o crime que na verdade é o crime de extorsão mediante sequestro. Então aquilo que convencionalmente, coloquialmente se chama de sequestro, não é o crime de sequestro, é o crime de extorsão mediante sequestro. O que é o sequestro propriamente dito? É esse aqui do 148, né? Cujo título, inclusive, é sequestro e cárcere privado. Né? A rubrica do tipo penal é essa. Lembra que rubrica é a nomenclatura do tipo penal. Né? A rubrica aqui é sequestro e cárcere privado. Tá? Então, sequestro é isso, é o 148, é sequestro e cárcere privado. Lá na extorsão mediante sequestro é quando você sequestra para obter o resgate. Por isso que é crime patrimonial. Eu sequestro, ou seja, eu privo alguém de sua liberdade como uma condição para exigir o resgate. Então eu sequestro alguém, né, ou seja, privo alguém de sua liberdade e exijo que a família me pague um resgate. Aí eu falo em sequestro e cárcere privado. Eu falo em extorsão mediante sequestro. Né? Aí o sequestro é apenas um meio para a obtenção do resgate. Tá? Aqui no 148 não, aqui eu não tenho finalidade patrimonial, aqui eu não quero resgate nenhum, aqui eu quero apenas privar a pessoa da sua liberdade. Então, eu não quero que alguém saia de casa, eu tranco essa pessoa em casa, é sequestro e cárcere privado. Tá? Então, sequestro e cárcere privado significa privar alguém de sua liberdade física, a liberdade ambulatorial, que é essa liberdade de ir e vir e permanecer. Então, sequestro e cárcere privado é isso. Já extorsão mediante sequestro, eu sequestro alguém como condição para obter o resgate. Ao fim e ao cabo, o que eu quero é o dinheiro, é a benesse patrimonial. Tá?
Tá, mas veja, e existiria alguma diferença entre sequestro e cárcere privado? Bom, meus amigos, doutrinariamente, há quem diferencie as duas modalidades no seguinte sentido, estabelecendo que sequestro, na verdade, seria um gênero que teria o cárcere privado como uma espécie. Qual seria a diferença do sequestro em sentido estrito para o cárcere privado, né? Então a gente teria um sequestro que é a privação de liberdade, aí esse sequestro gênero, né? E como privação da liberdade teria o sequestro em sentido estrito e o cárcere privado como espécies. E qual seria a diferença? A diferença seria que no cárcere privado você priva a liberdade de alguém em um ambiente fechado. E no sequestro propriamente dito você não tem esse ambiente fechado. Então, por exemplo, eu levo alguém para uma fazenda distante, zona rural, uma fazenda incrustada ali em uma região que é cercada por florestas, quer dizer, a pessoa não tem como sair dali. É sequestro, eu estou privando alguém de sua liberdade, ela não tem como sair, ela não tem como ir para outro lugar, mas não é um ambiente fechado, é um sequestro. Por outro lado, tranquei alguém em casa, tranquei alguém no armário, em um quarto, no banheiro. Veja, aí eu estou falando de cárcere privado por ser um ambiente fechado. Mas essa, meus amigos, é muito importante que a gente entenda que é uma discussão doutrinária, porque para a sua prova, veja que a gente vai utilizar as duas expressões em conjunto. Nós vamos falar de sequestro e cárcere privado como um crime apenas, porque efetivamente é um crime apenas. Quer dizer, a rubrica desse tipo penal é exatamente essa, sequestro ou cárcere privado. Veja que o 148 diz assim, mais uma vez eu vou ler, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Quer dizer, se é sequestro, né, ou seja, um ambiente aberto, privar alguém de sua liberdade, mas não é ambiente fechado, ou se é cárcere privado, privar alguém de sua liberdade em ambiente fechado, seja sequestro ou seja cárcere privado, é o mesmo crime, é o crime do artigo 148, tá? Bom, outra coisa que eu quero te recordar aqui, que é muito importante. Sequestro e cárcere privado, meus amigos, é um crime permanente. Aliás, ele é o exemplo clássico do crime permanente. Né? Quando a gente vai dar exemplo de crime permanente, o primeiro exemplo que vem à cabeça é o exemplo do sequestro e cárcere privado. Tá? O que é um crime permanente? É um crime com uma conduta única, mas essa conduta se protrai no tempo. Essa conduta, quando eu digo se protrai, significa se estende, ela se prolonga, ela se dilata no tempo. Então, significa dizer que eu, ao privar alguém de sua liberdade, eu posso manter essa pessoa privada de sua liberdade por minutos, por horas, por dias, por meses, por anos, e é uma conduta única, mas uma conduta única que se protrai no tempo. E isso tem consequências práticas extremamente importantes. Por quê? Porque a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que sendo crime permanente, a gente lembra aqui o artigo 4º do Código Penal, o tempo do crime, né? O tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, mas é o tempo da ação ou omissão. Então, o tempo do crime no crime permanente, veja, a ação, ela se prolonga no tempo. É uma ação única que se prolonga no tempo, ela se estende mesmo. Então, imagine que um sequestro e cárcere privado que perdura ali um mês. E no decorrer desse mês, sobrevém uma lei, vamos imaginar, que aumenta a pena desse crime de sequestro e cárcere privado. Essa lei nova, pior para o réu, ela se aplica a esse crime do meu exemplo? Sim. Por quê? Não é uma retroatividade maléfica ao réu? Não, não é. Não é uma retroatividade maléfica. A retroatividade é quando eu aplico a lei nova a fatos pretéritos. E neste caso eu não estou aplicando a lei nova a fatos pretéritos. Eu estou aplicando a lei para uma conduta que está em andamento. Então, se a conduta está em andamento, se a ação não cessou, vejam que, sobrevindo uma lei maléfica, sobrevindo uma lei, ainda que maléfica, essa lei se aplica para aquele caso. O mesmo se diga quando não sobrevém lei, mas há uma situação fática que muda o status do réu. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito, na véspera de completar 18 anos, ele sequestra alguém. Então, ele com 17 anos, 11 meses e 28, 29 dias, ele vai sequestrar alguém e mantém essa pessoa privada de sua liberdade por uma semana. Quer dizer, ele começou a ação, ele era menor de idade. Ele não cometia crime, mas sim ato infracional equiparado a crime.
Mas quando ele cessa a conduta criminosa, ele já era maior de idade, quer dizer, sobrevém a maioridade dele e ele continua praticando a ação. E aí, ele responde por ato infracional ou por crime? Por crime. Por quê? Porque a conduta, o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, mas aqui eu tenho uma ação que se protrai no tempo, uma ação que se estende no tempo, né? Se estende, se prolonga. Inclusive é importante lembrar que o primeiro exemplo que eu dei, que é sobrevir uma lei maléfica que piora a situação do réu e que poderia se aplicar enquanto não cessou a permanência, isso inclusive está expresso em uma súmula do Supremo Tribunal Federal, é a súmula 711, né? Ou seja, o verbete de número 711 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que nos diz isso, né? Que a lei maléfica ela incidiria ao crime permanente se ela entra em vigor quando ainda não havia cessado a permanência, tá bom? Isso é extremamente importante. Volte comigo para a tela. E o que é essa lei 10446 de 2002? Meus amigos, essa é a lei que trata das atribuições da Polícia Federal. Importantíssima. Lei importantíssima. Né? Atribuições da Polícia Federal. Para essa lei, meus amigos, atribuições da Polícia Federal, eu quero que você lembre aqui comigo o seguinte. Quando eu falo na lei 10446 de 2002, essa lei aqui que aparece aqui, né, esse vídeo lei 10446 não foi eu que coloquei, não. Isso aqui eu fiz o slide com base no que está no site do Planalto, né, a legislação lá do site do Planalto, quer dizer, o próprio site do Planalto já nos aconselha aqui dar uma olhada na lei 10446 nesse ponto. Por quê? É porque lembre comigo o seguinte, aqui é a lei de atribuições da Polícia Federal. Lembre que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, quem nos diz isso é o artigo 144 da Constituição. Isso significa dizer que quando eu tenho um crime de competência da Justiça Federal, ali quem investiga é a Polícia Federal. Da mesma forma, quando eu tenho um crime eleitoral, quem vai investigar é a Polícia Federal, já que a Justiça Eleitoral é uma justiça da União também. A Justiça do Distrito Federal e Territórios não. Aí é a Polícia Civil do Distrito Federal, né? Porque aí existe uma polícia própria, uma polícia adequada, né? Para aqueles casos. Mas assim, em crime da Justiça Federal, quem vai investigar é a Polícia Federal. Todavia, a Lei 10446 nos deixa claro que pode acontecer de a Polícia Federal também atuar em crimes que são de competência da Justiça Estadual. Quer dizer, se é crime de competência da Justiça Federal, é a Polícia Federal. Mas em alguns casos de competência da Justiça Estadual, a Polícia Federal terá atribuição investigativa. E essa lei 10446, ela diz, sem prejuízo da atribuição investigativa das polícias nos estados. Quer dizer, não é que a Polícia Federal iria investigar e as polícias civis ficariam de fora. Não, as polícias civis também investigariam. Esses casos da Lei 10446, que, repito, são casos de competência da Justiça Estadual, mas que a lei autoriza a atribuição investigativa da Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal investiga, mas quem julga é a Justiça Estadual. Quando é que isso acontece? Quando a gente tem crimes com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. E aí a própria lei, essa lei 10446, no artigo 1º, enumera algumas hipóteses, e uma dessas hipóteses é exatamente quando a gente tem crime de sequestro e cárcere privado, que tem ali uma motivação, meus amigos, que diz respeito ou a motivação política ou a motivação relacionada ali à função pública exercida pela pessoa que é sequestrada, tá? Então, ou seja, se fosse um sequestro contra um funcionário público federal em razão de sua função, já seria a competência da Justiça Federal e, portanto, já seria a Polícia Federal que iria investigar. Mas imagine, por exemplo, o que motivou a inserção dessa hipótese na Lei 10446 foi quando, em certa ocasião, sequestraram o sobrinho de um governador de estado e era uma retaliação, pelo menos se imaginava à época, seria uma retaliação ao governador, né? Ou seja, não é um crime de competência federal, é um crime de competência estadual, mas indubitavelmente um crime que tem repercussão interestadual e até internacional, afinal de contas era relacionado à atuação de um governador de estado, e aí a Polícia Federal poderia investigar nesse caso, tá?
Bom, então, como eu disse, né, como a lei 10.446 cita expressamente essa questão do sequestro de carcereiro privado, por isso que o site do Planalto já coloca aqui pra gente, vide lei 10.446 de 2002, tá? Aí veja comigo a pena de reclusão de 1 a 3 anos, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Veja comigo então, que nós vamos então aqui, veja só, esquadrinhar esse tipo penal. O que é que a gente tem a dizer, por exemplo, para esse crime em relação aos sujeitos? Veja, sujeito ativo desse crime, qualquer pessoa. Trata-se, portanto, de crime comum, não exige, portanto, nenhuma qualidade especial do agente. Sujeito passivo direto, meus amigos, também qualquer pessoa, evidentemente qualquer pessoa física, né? A gente sabe que tem muitos crimes que podem ser praticados contra a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica titulariza alguns direitos, né? Então, pode ter crime contra o patrimônio da pessoa jurídica, pode ter crime até contra a honra objetiva da pessoa jurídica, pode ter crime, enfim, contra uma série de questões, contra a propriedade imaterial da pessoa jurídica, né? Pode ter crime, assim, de uma série de situações em que a vítima é a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica não titulariza o direito à liberdade individual, à liberdade ambulatorial, liberdade física, liberdade de ir e vir. Então, quando a gente diz aqui que qualquer pessoa pode ser sujeito passivo direto desse crime, é qualquer pessoa física, né? Sujeito passivo direto, a gente lembra, é a pessoa que titulariza o bem jurídico envolvido, e aqui o bem jurídico é a liberdade ambulatorial. Então, qualquer pessoa poderia aqui ser vítima deste crime, tá? Qualquer pessoa física, obviamente. Sujeito passivo indireto, lembre comigo que é sempre o Estado, por isso que ele também é chamado de constante, sujeito passivo indireto, ou mediato, ou constante. Quando a gente vai para os objetos, lembre comigo que objeto jurídico aqui é a liberdade ambulatorial, o objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar, e aqui é a liberdade ambulatorial, liberdade, como eu disse, liberdade física, liberdade de ir e vir. Objeto material é a própria pessoa privada da liberdade. Lembre comigo que objeto material ou é uma pessoa ou é uma coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E a depender do caso pode ser tanto pessoa quanto coisa, e a depender do caso pode nem ter objeto material. Aqui o objeto material é a pessoa, porque a conduta recai sobre a pessoa, quer dizer, é privar alguém de sua liberdade, é privar alguém da liberdade ambulatorial. Então o objeto material é a própria pessoa, né? A própria vítima, é o próprio sujeito passivo direto. Bom, núcleo do tipo aqui, meus amigos, é o verbo privar. Veja comigo aqui, olha só, privar. Privar aqui é no sentido de suprimir, de subtrair, retirar. Então, privar, volte aqui comigo para a tela. Veja que o código diz privar alguém de sua liberdade. A gente sabe que aqui essa liberdade é a liberdade ambulatorial, liberdade de ir e vir, liberdade física. Como é que a gente sabe disso? É porque o próprio código diz privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. E a gente sabe que no sequestro e cárcere privado, o que a gente tem é a privação da liberdade ambulatorial. Tá? Então, privar, o núcleo aqui é o verbo privar, privar no sentido de subtrair, suprimir, retirar, né? Bom, que mais? Aí a gente vai aqui para o elemento subjetivo. Elemento subjetivo é o dolo, é mais um crime que não admite modalidade culposa, né? A gente sabe que é a grande maioria dos casos, a grande maioria dos tipos penais não admite modalidade culposa. A gente sabe que a regra do nosso ordenamento jurídico é a excepcionalidade da modalidade culposa, e aqui a gente, mais um caso que não tem. Então, assim, pode acontecer de privarmos alguém de sua liberdade de forma involuntária, né? Pode acontecer, você mora com alguém e você sai e tranca a porta pelo lado de fora, imaginando que a pessoa já foi embora e a pessoa, na verdade, ainda estava em outro cômodo da casa, você não percebeu, e a pessoa está trancada, e imagine que a pessoa, por alguma razão, ficou sem a chave de casa porque esqueceu no trabalho. Quer dizer, você não sabia que a pessoa estava em casa, você não sabia que a pessoa estava sem a chave, enfim, você privou a pessoa da liberdade? Sim. É crime? Não. Por quê? Não houve dolo. Né? Só existe esse crime na modalidade dolosa. E veja também que aqui não se exige um elemento subjetivo específico. Quer dizer, não se exige uma especial finalidade do agir. Ou seja, eu cometo o crime quando eu privo alguém de sua liberdade, não importa a razão para eu agir assim. Não importa se eu quis me vingar de alguém, se eu quis prejudicar alguém. Não importa. Né? Não se exige nenhum elemento subjetivo específico. Não se exige aqui a especial finalidade no agir. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Quando a gente vai para a ação penal,
é ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, todos os crimes contra a liberdade individual são crimes são crimes de ação penal pública incondicionada, à exceção do crime de ameaça do artigo 147, porque aí é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Só agora eu estou vendo aqui que eu pulei um ponto, que é o ponto consumação e tentativa, eu coloco aqui agora. Quando é que se consuma esse crime e será que é possível a tentativa? Meus amigos, é interessante a gente perceber o seguinte: esse crime estará consumado justamente quando o agente conseguir privar alguém de sua liberdade. E aí é importante a gente perceber o seguinte: não importa o lapso temporal da privação da liberdade, não existe um privar a partir de tanto tempo. Privei da liberdade, o crime já está consumado. A gente vai ver que o lapso de tempo em que a privação de liberdade ocorre, ela vai ser importante para caracterizar ou não uma qualificadora desse crime. Mas não temos aqui um lapso temporal mínimo para a consumação. Quer dizer, privei da liberdade, já consumei. Agora, cabe tentativa? Cabe. Eu posso tentar privar alguém de sua liberdade e não conseguir. Eu tento colocar alguém ali no armário e trancá-lo, mas a pessoa é mais forte do que eu e consegue se livrar. Ou eu tranco alguém dentro de casa, mas eu não sabia que essa pessoa tinha feito uma chave reserva e ela consegue sair, ou seja, não foi privada de liberdade em momento nenhum. Então, sim, é um crime plurissubsistente, um crime, portanto, que admite, sim, a tentativa, tá? E aqui, por fim, a questão das penas. Veja que a pena na sua modalidade simples é uma pena baixa, reclusão de 1 a 3 anos. Volte comigo aqui para a tela. Se a pena máxima supera 2 anos, então, meus amigos, não vai caber transação penal, já não caberia a composição civil dos danos, porque é crime de ação penal pública incondicionada e aí não cabe composição civil dos danos. Mas, por outro lado, cabe a suspensão condicional do processo. Porque lembre que suspensão condicional do processo é para os crimes com pena mínima até 1 ano, independentemente da pena máxima. Então aqui, volte comigo para a tela, com uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, então caberia sim a suspensão condicional do processo. Já nas modalidades qualificadas, conforme a gente vai ver, a pena mínima supera 1 ano e aí não cabe a suspensão condicional do processo. Então, volte comigo aqui para a tela. Tendo feito análise de todos os elementos aqui do tipo penal, agora sim eu vou para as modalidades qualificadas. Nós temos algumas, né? São 5 modalidades qualificadas no parágrafo 1º e ainda temos modalidade qualificada no parágrafo 2º. Volte comigo aqui para a tela. Olha só, parágrafo 1º, a gente tem assim, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, assim, como é que eu sei que aqui é a modalidade qualificada? Eu sei que aqui é a modalidade qualificada porque a pena mínima e a pena máxima em abstrato foram alteradas. Bastaria alterar uma das duas, não precisavam ser as duas. Mas geralmente a modalidade qualificada é assim, você altera as duas. Então a pena que era de reclusão de 1 a 3 passa a ser de 2 a 5. Quer dizer, eu aumento a pena mínima, aumento a pena máxima. Isso é uma modalidade qualificada, tá? Aí veja. O inciso de número 1 diz assim: se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Veja que a gente tem aqui a situação. Então, a vítima, né, é ascendente, descendente. Veja que não tem grau. Pode ser, né, de neto para avô, de avô para neto, bisavô para bisneto, enfim, né? Cônjuge ou companheiro do agente. Então, companheiro para abranger a relação de união estável. Ou quando a vítima é idosa, né, maior de 60 anos, tecnicamente é idoso. O inciso de número 2, né, outra hipótese de qualificadora. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, então peguei e internei um parente ali alegando que ele tem algum problema e eu consigo lá, porque eu tenho um contato lá com os diretores do hospital, eu consigo interná-lo sem ter nenhuma razão para isso, privei de liberdade, então é essa qualificadora. Ou a hipótese em que os próprios responsáveis pelo hospital fazem isso, meus amigos. Imagine aqui aquela situação em que o hospital não libera, não concede alta médica enquanto o sujeito não pagar. Não pode, é crime. Crime do 148 e crime qualificado.
Ou seja, o sujeito não pagou, tem que liberá-lo e cobrar a dívida pelos meios cabíveis. Não dá para privar o sujeito da liberdade e dizer você só sai daqui se pagar. Isso é crime, sequestro de carcere privado em sua modalidade qualificada. Claro que a gente sabe que a pessoa jurídica não responderia por esse crime, pessoa jurídica só comete crime ambiental, mas os responsáveis pela instituição de saúde responderiam sim por esse crime, tá? Na modalidade qualificada, eu repito. Olha o inciso de número 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, é aquilo que eu havia mencionado, meus amigos. Eu tinha dito, olha, para a consumação não há um lapso temporal mínimo. E aí eu comentei, a gente vai ver que o lapso temporal é muito importante para caracterizar a qualificadora, mas não para a hipótese em que a gente vai caracterizar o crime, a consumação do crime, tá bom? Veja, lembrando que aqui é mais um exemplo daquilo que a gente chama de crime a prazo. Crime a prazo é quando a gente tem um crime que se consuma, ou o crime se consuma, ou se consuma a modalidade qualificada a partir de um certo lapso de tempo. Por exemplo, lá na lesão corporal grave, que é quando a pessoa fica impossibilitada de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. É outro exemplo de crime a prazo. Ou na apropriação de coisa achada, em que o sujeito tem 15 dias para restituir a coisa que achou, né? Só depois dos 15 dias é que haveria crime. Quer dizer, são chamados doutrinariamente de crimes a prazo, né? Ou seja, o crime que se consuma, ou consuma o crime ou eu consumo a qualificadora depois de um certo lapso de tempo. Veja que eu estou dizendo ou consumo o crime ou consumo a qualificadora, porque aqui no sequestro de carcere privado, eu privei a pessoa de liberdade por alguns instantes, já é o crime consumado, mas é consumado aí, a priori, na modalidade simples. Agora passaram-se 15 dias e eu não soltei a pessoa, aí caracteriza a modalidade qualificada. Crime a prazo, né? A qualificadora aqui caracteriza um crime a prazo, tá? Olhe comigo aí um inciso de número 4, que diz assim, se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Então veja que na questão da idade, a gente tem a qualificadora para quando a vítima é idosa, né? Ou seja, maior de 60, ou quando a vítima é menor de 18, tá? Não é menor de 14, como acontece nas causas de aumento de pena do homicídio, da lesão corporal, ou na vulnerabilidade sexual, ou para não caracterizar o crime do 122, né? Inclusive investigação, auxílio ao suicídio, à mutilação ou automutilação, não são 14 anos, são 18 anos, tá? Então menor de 18 anos, ou seja, menor de idade, já teria a qualificadora. Bom, eu disse que no parágrafo 1º são 5 qualificadoras, né? A gente viu até aqui os 4 incisos, o 5º inciso está aqui na outra tela, né? Olha lá, se o crime é praticado com fins libidinosos. Veja que isso foi incluído pela Lei 11.106. Essa foi a lei que acabou com o crime de rapto, houve a abolição crimes do rapto consensual e houve a revogação do tipo do rapto violento. Rapto consensual era quando... rapto consensual era quando, por exemplo, um casal de namorados decidia fugir e aí o homem era considerado o raptor e a mulher era considerada a vítima, né? Isso houve abolição crimes, né? Não seria mais crime. Pode haver algum crime do Estatuto da Criança e do Adolescente se, evidentemente, a pessoa for menor, seja o garoto ou a garota, né? Mas, fora isso, não tem mais rapto consensual. Foi abolição crimes. Só que aí você tinha um rapto violento, que era quando você privava a pessoa da liberdade com finalidade libidinosa, e aí era sem o consentimento da pessoa. Era o crime de rapto violento. Aí revogou-se o tipo do rapto violento, veja que aí não foi abolição crimes. Por quê? Abolição crimes é quando a lei deixa de considerar a conduta criminosa. Nesse caso, a lei não deixou de considerar a conduta criminosa. A lei transformou aquilo que seria rapto violento aqui em uma qualificadora do sequestro de carcere privado. Isso aí, meus amigos, privar alguém de sua liberdade com finalidade libidinosa era o rapto violento. Desde 2005 passou a ser sequestro de carcere privado com a qualificadora. Lembrando que aqui o fim libidinoso, veja que aqui é o elemento subjetivo específico, que eu havia dito, né? Não se exige elemento subjetivo específico para caracterizar o crime, mas aqui exige-se para caracterizar a qualificadora, a finalidade libidinosa. Finalidade libidinosa, veja, basta que ele tenha finalidade libidinosa. Eu sequestrei porque eu quero abusar daquela pessoa sexualmente. Pronto, sequestro de carcere privado com a qualificadora. Se além disso a pessoa efetivamente abusar, aí é outro crime.
né? Vai ser o estupro ou o estupro de vulnerável, a depender do caso, né? Então aqui, essa finalidade libidinosa, o que eu quero dizer é que aqui não é a prática do ato libidinoso. Aqui, para que haja qualificadora, basta que haja a finalidade, né? Ou seja, o elemento subjetivo específico, a especial finalidade no agir. Eu vou agir, ou seja, privar alguém da liberdade com a finalidade específica. Qual é a finalidade específica? Finalidade libidinosa, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Aí o parágrafo 2º traz a última qualificadora, e é uma qualificadora com parâmetros maiores, né? Veja que aí está escrito: se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então a pessoa foi mantida ali em um cativeiro, em condições insalubres, foi maltratada, enfim, né? Seria aqui a modalidade qualificada, só que essa qualificadora com parâmetros maiores, tá bom? É isso, meus amigos. Bom, com isso a gente fecha aqui esse crime do artigo 148, crime de sequestro e carcere privado. Fecha por aqui, a gente volta com mais crimes da parte especial. Vamos lá.